Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Mário falando, canal C de Cachorrão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trocas de calor com mudança de estado físico, né? Nós já vimos em algumas aulas para trás aí um pouco de calorimetria, já vimos calor sensível, já vimos calor latente e vimos troca de calor sem que haja mudança de estado físico. Então, dá uma olhadinha aqui em cima aqui, ó, e volta lá para você dar uma relembrada como que a gente faz a troca de calor sem a mudança de estado. Vamos lá, vamos pensar comigo aí, ó. Como toda troca de calor, o que eu tenho? A somatória dos calores vai ser igual a zero, beleza? Bom, vou pensar o seguinte, que o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Como assim? Aquele calor que a pessoa, que o sistema doa, certo? Para ele vai ficar negativo, né? Vai ficar com falta de energia. Aquele que recebeu ficou positivo. Então, na soma, isso vai dar zero. Ok? Então, por exemplo, se eu misturar uma quantidade de água quente, né, uma água lá uns 90 graus, por exemplo, com um pouco de gelo a -10, você concorda comigo que o gelo vai receber o calor, enquanto que a água vai perder calor. Beleza? Bom, aqui também a gente vai chegar numa temperatura de equilíbrio, tá certo? Só que aqui a obtenção da temperatura de equilíbrio ela é um pouco mais complicada. Como assim? Vamos observar aqui, ó. Primeiramente, a nossa primeira óbvio vai ser o seguinte: quando ele fala no enunciado que coexistem água e gelo, significa que a temperatura de equilíbrio do sistema é zero, tá certo? Não tem como eu coexistir na mesma situação, eu ter no mesmo recipiente água e gelo, depois do equilíbrio, a que não seja 0 graus, tá ok? Então, eu vou trabalhar com 0 graus quando ele fala que coexistem os dois. Outra ideia, quando ele fala assim, bloco que possui uma massa muito grande de gelo, significa que esse gelo não vai derreter, tá certo? Então fica ligado aí. Outra expressãozinha, ó, gelo fundente. Ele fala, ó, gelo fundente. Gelo fundente indica pra gente que esse gelo já está a 0 graus. Ele está pronto para fundir, para derreter, ok? Então fica ligado com essas expressõezinhas. A dica é, se você tem uma quantidade de calor muito grande, você vê o que acontece, verifica para cada sistema. Isso é importante. Nós vamos fazer alguns exemplos aqui, tá certo? Eu vou fazer um exercício extra também daqui a pouco e você vai ver como que nós estamos pensando, ok? Então esse exercício que eu vou fazer agora é da turma do segundo ano do Colégio Coque, lá de Passo, Colégio São Francisco, certo? Da apostila número 14, já estamos na apostila 14. Então vamos lá, ó, na página, fala a página para você aí, ó, 156, lá no módulo 40, ok? Então no módulo 40, na página 156, fechou? Apostila 14, olha lá, estamos na 14 já, hein? Vamos lá, número 1, da FGV. Um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicionando-se um volume de 250 ml de suco de laranja, ok? Que estava a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, ok? Isso então, volume de suco, temperatura inicial de suco, ok? E com 50 gramas de gelo fundente. Então a massa do gelo foi de 50 gramas. Se o gelo estava fundente, a temperatura desse gelo é 0 graus, é o que a gente acabou de falar aí agora. Tudo bem? Estabelecido o equilíbrio térmico, ele quer saber qual a temperatura do suco gelado em graus Celsius aproximadamente. Ele deu, ó, o calor específico da água, o calor específico do suco de laranja e a densidade do suco e o calor latente. Bom, olhando a situação, vamos já até ser um pouco mais sucintos. Quando ele fala a densidade do suco de laranja, ele fala que a densidade do suco de laranja é 1000 gramas por litro. Então você concorda que aqui eu vou ter de massa de suco 250 gramas, né? Fazer regrinha de 3 ali, você resolve o problema. Bom, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar o seguinte, que a troca de calor, ou seja, o calor do suco mais o calor do gelo, vai ser igual a zero. Então essa é a situação que a gente vai poder analisar. Bom, vamos pensar primeiro no suco. O suco, o que eu vou ter? Eu vou fazer um quimacete desse suco, né? Ele não muda o estado físico, ele não vai congelar, ok? Olha lá as suas alternativas. As alternativas já indicam para você. Olha lá, meio, 1.2, 1.7, 2.4, 3.3 graus. Isso indica o quê? Isso é muito importante você analisar a questão assim. Isso significa que não vai congelar o suco. O que vai acontecer? Vai derreter o gelo. Todo o gelo derrete.
Mas, Mário, não pode sobrar gelo? Não. Porque se sobrasse gelo com o suco, o que ia acontecer? Ele ia ficar na temperatura de equilíbrio de 0 graus. Então, derreteu tudo. Beleza. Que macete do suco? Massa do suco, calor específico do suco, variação de temperatura do suco. Vamos fazer literal primeiro? Mais o gelo. Bom, o gelo, o que vai acontecer? Primeiramente, ele está na temperatura de 0 graus. Está pronto para derreter. Que mole. Massa do gelo, calor latente do gelo. Mas, agora o gelo derreteu. O que ele virou? Água. A que temperatura? 0 graus. Então, agora vai ser minha massa de água, que é a mesma massa do gelo. Até vou colocar aqui, ó, referenciando o gelo para não ficar estranho, tá bom? Calor específico da água, variação de temperatura agora dessa água igual a 0. Vamos abrir então? Olha lá, massa que eu tinha de suco, 250. Calor específico do suco, 1. Variação de temperatura é o nosso TEC, a nossa temperatura de equilíbrio, menos a inicial era 0, perdão, era 20, né, do suco, mais massa de gelo, 50. Calor latente do gelo, você pode olhar no seu material aí, ó, 80 mais 50. Calor específico da água é 1. Variação de temperatura é a mesma temperatura de equilíbrio aqui do meu sistema, menos, qual a temperatura inicial da água agora? 0. Ela era gelo a 0, o gelo derreteu a 0, gerou água a 0. Ok? Isso igual a 0. Tudo bem. Bom, gente, agora aqui fazer as contas, não é muito problema para fazer isso. Vou mostrar alguns passos para ser um pouquinho mais sucinto aqui, ó. Eu posso dividir todas as parcelas por 50. Olha só, 50 por 50 dá 1, 50 por 50 dá 1, 250 por 50 dá 5. Olha que bonitinho que ficou. Então, olha lá, vamos fazer aqui, ó. 5. Distributiva já direto? 5 TEC. Menos 5 vezes 20, 100. Mais 1 vezes 80, 80. Mais TEC. Certo? Porque 1 vezes 0 costuma dar 0, né? Graças a Deus. Então vai dar, ó, 6 TEC. Menos 120 com 80 dá menos... Perdão, menos 100 com 80 dá menos 20. Passando para lá dá 20. Portanto, minha temperatura de equilíbrio é 20 dividido por 6. Isso dá aproximadamente 3,33 graus Celsius é a temperatura. Portanto, a alternativa letra E. Ok? Uma situaçãozinha legal, ó. Simplifiquei as contas aqui. Se você quiser fazer a conta no braço, sem nenhum problema, tá? Faz distributivas, vai ficar umas contas um pouquinho mais longas, mas quando é possível, show de bola, beleza? Exercício número 2, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito bom esse exercício. Tem um detalhe importante que isso aí já vi também aparecer em FUVEST, FUNESP, muito comum. Um bloco de chumbo de 6,68 kg. Então, massa do chumbo, eu vou colocar MC, embora o símbolo do chumbo não seja C, né? Seja PB, tá bom? Lembra o símbolo do chumbo? Muito bem, então vamos lá. É de 6,68 kg, é retirado de um forno a uma temperatura inicial de 300 graus Celsius e colocado sobre um grande bloco de gelo a 0 graus. Então a temperatura inicial do gelo é 0 graus. Esse grande bloco de gelo significa que ele é muito grande. Significa que você não vai conseguir derreter esse gelo inteiro. Olha a ideia do exercício, beleza? Supondo-se que não haja perda de calor para o meio externo, qual é a quantidade de gelo que deve ser fundida? Ou seja, qual a quantidade de gelo que derrete? E ele deu os dados ali, o calor específico do gelo, deu o calor latente do gelo, deu o calor específico do chumbo, calor latente de fusão do chumbo e a temperatura de fusão do chumbo. Muito bem. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Se esse bloco de gelo ele é muito grande, significa que eu não vou conseguir derretê-lo totalmente. Então eu vou ter um equilíbrio ali naquela situação a 0 graus. Eu tenho que manter o bloco de gelo pronto, eu tenho que manter o bloco de gelo ali, existindo. Então, nessa ideia aí, a minha temperatura de equilíbrio vai ter que ser 0. Muito bem, então a minha troca de calor vai ser igual a 0, a soma, né? Então vamos lá, calor do chumbo mais o calor do gelo tem que ser igual a
zero. Então, olha lá, calor do chumbo mais o calor do gelo. Calor do chumbo, o que vai ser? Que macete? Massa do chumbo, calor específico do chumbo, variação de temperatura dele, mais massa do gelo, calor latente de fusão do gelo igual a zero. Eu não vou fazer um quimacete para o gelo. Vai tudo ficar a 0 graus. Beleza? Então vamos lá, massa do gelo. Perdão, massa do nosso chumbo, 6,68. Calor específico, olha lá, calor específico do seu chumbo está dado ali, ó, 230 joules por quilograma Kelvin. Então vamos lá, ó. 230 vezes. Aí tem um problema. A sua variação de temperatura vai ter que ser em Kelvin. Se você se lembrar das nossas primeiras aulas da parte de termologia, né? Escala de temperatura, nós não falávamos lá, vou colocar aqui para você se lembrar, que a variação da temperatura em Kelvin era igual à variação da temperatura em Celsius? Então, olha só, eu posso trabalhar com a variação da temperatura em Kelvin como sendo a Celsius, sem nenhum problema. Então, qual que seria a variação de temperatura? A minha temperatura final eu sei que é 0, né? E a minha inicial lá era 300. Então, você concorda comigo que vai dar ali menos 300 de variação. Ok? Variação em Kelvin. Mas, olha só, calor latente agora, massa do gelo eu estou procurando. Calor latente de fusão do gelo, tá lá, foi dado para você, ó. Calor latente de fusão do gelo, 334 vezes 10 à terceira, isso igual a 0. Muito bem, vamos fazer a conta aí, ó. Essa conta eu vou fazer de uma maneira um pouquinho fatiada para você ver, ó. Você concorda comigo que aqui eu tenho um 100? 100 vezes isso daqui dá 668 vezes 230 vezes menos 3, mais massa do gelo, vezes 330, 10 a terceira eu vou colocar como 1000, ok? Muito bem. Olha só que bonitinho que a gente pode fazer, ó. Um zero aqui, um zero aqui. Fechou? Dividir por 10 dos dois termos e o outro lado, obviamente, né? 0 por 10 dá 0. Ó, divido tudo por 334, esse e por esse, dá 2. Então, olha só que bonitinho, ficou 2 vezes 23 vezes menos 3 e mais 100 massa do gelo, isso igual a 0. Vamos fazer essa continha aí rapidinho, ó. Isso vai dar, ó, 3 vezes 23 vezes 2, dá menos 138. Mais 100 massa do gelo igual a 0, portanto, a massa do gelo vai dar 1,38 quilogramas. Então, 1,38 quilogramas de gelo que acabou sendo derretido, ok? Tranquilinhos? Beleza, pessoal? Então é isso daí. Esse é um exercício bem sossegado para a gente poder trabalhar. Só que tem que interpretar a história, né? Se não interpretar, a gente não consegue fazer a situação. E vamos lá para o exercício número 3, né? O exercício número 3, ele é da Federal. Também da Federal aí para a gente dar uma analisada. Tá certo? Então vamos lá, ó. Então diz o seguinte aí pra gente, exercício número 3. A presença de vapor d'água no ambiente tem um papel preponderante na definição do clima local. Uma vez que uma quantidade de água vire vapor, absorvendo uma grande quantidade de energia, quando esta água se condensa, libera essa energia para o meio ambiente. Para se ter uma ideia dessa quantidade de energia, considere o calor liberado por 100 gramas de água, o processo de condensação, seja usado para aquecer uma certa massa M de água líquida de 0 até 100 graus. Com base nas informações apresentadas, calcula-se o valor da massa M aquecida, que é qual o valor aí que a gente tem. Deu o calor latente de fusão do gelo, calor latente de vaporização e calor específico da água. Tudo bem? Então vamos pensar o que ele está falando ali, ó. Você tem uma massa de vapor. Então a massa de vapor é de 100 gramas, ok? O calor latente do vapor, 540 calorias por grama. E ele tem uma massa de água que eu não sei qual é, certo? E ela vai ser levada, né, de 0 até 100. Tudo bem? Então eu vou fazer esse vapor aí acabar
se condensando. Então essa energia da condensação vai fazer aquecer a nossa massa de água, beleza? Muito bem, então vamos lá. Ó. O calor do vapor mais o calor da água igual a zero. Então, o calor do vapor, massa do vapor, vezes o calor latente de condensação, mais a massa que eu estou procurando de água, calor específico, variação de temperatura igual a zero. Muito bem, 100 gramas ao vapor. Só que eu tenho um problema. O calor latente do vapor que ele deu lá, se você olhar no seu exercício, de vaporização, ou seja, da água virar vapor. Não é do vapor virar água. O que você tem que pensar? Eu falei isso lá na aula lá do que mole, né? De quantidade de calor latente, que se você tem indo de líquido para vapor é positivo o calor latente, de vapor para líquido, que é a condensação, isso entra com valor negativo. Cuidado, então aqui fica menos 540. Exercício bastante comum, ok? Mas, massa da água, calor específico da água é 1, variação de temperatura, 100 menos 0, igual a 0. Tudo bem? Ah, mas por que eu não vou fazer um quimole aqui, um quimacete, aliás, para o vapor? Ele vai ficar 100 graus, ele vai ficar em equilíbrio com a água, tudo bem? Então olha só, o que eu posso fazer aqui, ó? Vamos dar uma melhoradinha aqui na nossa vida? Fica 100 vezes menos 540, mais 100 menos 0 dá 100, 100 vezes a massa do ar. Isso igual a 0. Olha só, vamos simplificar tudo por 100? Então o que fica? A massa da água vai dar 540 gramas. Portanto, a gente fica com a alternativa letra A de Iron Man. Beleza? Dica, se você tivesse esquecido de colocar esse menos aqui, o que ia acontecer? Você ia chegar numa massa negativa. Ah, professor, põe módulo. Pelo amor de Deus, não vai pôr módulo na massa. Né? Massa é uma entidade estritamente positiva, ok? Então, você ia chegar num valor estranho. Na alternativa, você acaba chegando. Você fez o teste, né? Ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas uma prova escrita está fora, está errado. Então, tem que ficar ligado no que ele fornece. Ele deu 540. É de líquido para vapor, mas o que você está fazendo? Você está vindo do vapor para o líquido, está condensando, beleza? Vamos lá, pessoal, e por último, uma questão extra. Essa questão extra é uma questão da prova da AFA, só que eu modifiquei, tá certo? Eu dei uma modificada nela para dar uma complicadinha nela de leve, tá certo? É bem tranquilo. Fala o seguinte, é uma porção de gelo a menos 20 graus Celsius, então eu tenho gelo. Não sei quem é essa massa de gelo a princípio, ok? Não sei. A temperatura inicial dele é de menos 20, ok? E de massa conhecida. É colocado no interior de um recipiente de paredes isolantes que continha inicialmente 270 gramas de água. Então, minha massa de água aqui, ó, é de 270, tá certo? Que estava numa temperatura inicial de 10 graus, ok? 10 graus Celsius, muito bem. Ao final de algum tempo, verifica-se no recipiente a existência apenas de água a 0 graus Celsius. Então, você só tem água, certo? Então, no final, nós só temos água. Em qual temperatura? A 0 graus, essa é a temperatura de equilíbrio, certo? Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, o calor específico do gelo é meio, o calor específico da água é 1, qual é o valor da massa M de gelo utilizada? Por que eu coloquei esse exercício aqui? Até modifiquei, essa parte aqui não tinha, né? Na verdade o gelo já estava a 0, era bem mais simples. Pelo seguinte, eu tenho que pensar que o gelo vai fazer um quimacete, você vai aplicar um quimacete porque ele precisa ganhar energia para sair do menos 20 e chegar até 0. E 0 é a temperatura de fusão do gelo. Então ali eu vou precisar derreter ele. Então eu vou ter o calor do gelo mais o calor da água igual a 0. Vamos fazer por partes do gelo? Vamos fazer colorido inclusive. Do gelo, primeiramente, eu vou fazer um quimacete para esse gelo, para que ele chegue até 0 graus, ok? Então eu vou até colocar final menos a inicial, que é menos 20, mais. Agora o gelo, ele estando a 0, ele pode derreter. Então eu vou fazer agora um quimole para ele. Massa do gelo, calor latente. Mais. Agora sim vem a água. Massa da água, calor específico da água, variação de temperatura.
A final dela é 0, menos a inicial que era 10, tudo isso igual a 0. Ficou meio apertadinho aqui, mas deu certo. Vamos lá, massa do gelo, vezes calor específico do gelo é meio, foi dado lá. Menos com menos isso vira mais massa do gelo, calor latente do gelo é 80, mais massa da água é 270, calor específico é 1, 0 menos 10 dá menos 10. Tudo bem? Posso simplificar aqui por um zero? Vamos treinar isso aí, ó. Olha lá. Ok? Então nós ficamos aqui com meio m do gelo mais 8. Perdão, aqui é 20, né? Desculpa aqui, ó. Aqui é 20. Então meio vezes 2 vai dar 1. 8m do gelo mais 27 vezes menos 10. Então isso aqui dá 9 massa do gelo. Aqui dá menos 270, passo para lá, fica 270. Portanto, a massa do gelo é de 30 gramas. Tá certo? Então, o que a gente tinha de adendo nesse exercício? Eu tinha que pensar, certo? O quanto de gelo, né, eu tinha, fazendo o quê? Ele ganhava uma certa quantidade de calor sensível para ele aumentar a temperatura até chegar em 0. E aí ele ficava pronto para fundir. Então eu tinha que fazer um quimacete para ele, aumentar a temperatura e depois aplicar um quimole para ele poder fazer o derretimento. Beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto aí. Qualquer dúvida escreve pra gente. Dá um joinha no nosso vídeo aí, se inscreve no nosso canal e tamo junto, beleza? Valeu, pessoal. Até mais.